nós vamos falar hoje sobre modelagem de sistemas, tá? Então coloquei o Tony Stark aqui, os seus sisteminhas aqui. E nós vamos falar, vou iniciar com a frase aqui, né, do Leeman. Software define um processo, os modelos do processo refletem o software. Então, para a gente entender que é um ciclo, tá? Os softwares eles definem processos dentro de uma empresa, então eu consigo, através do software, gerar esses processos e, né, os modelos de processo, de como eu vou fazer o software, refletem na qualidade do meu software. Então, basicamente se eu tiver um bom modelo para construir um software, eu vou ter um software bom que, né, define modelos aí para os outros, ok? Então, o Leeman faleceu em 2010, não foi de corona, tá? Bem, para que eu uso modelagem de sistemas, tá? Qual que é a principal função de modelagem de sistemas? Bem, basicamente, pessoal, é procurar encontrar, né, as deficiências e minimizar elas, ou seja, tornar o sistema menos deficiente, com menos problemas em relação ao que eu quero que ele seja, tá? Então, o principal produto aí de análise são os modelos que darão origem aos sistemas. Algumas das coisas eu já comentei com vocês, como forma de revisão aqui, tá? Mas só para vocês terem ciência e relembrarem algumas coisinhas também, tá? Qual que é o papel? Qual que é o papel da modelagem? Qual que é o papel do analista? Basicamente é aquilo que a gente já comentou. O analista ele vai ser a ponte entre o usuário e o programador, tá? É muito importante esse papel, e aqui eu coloquei assim, ó, uma visão comum. Por quê? Porque o usuário ele vai ter uma visão, o analista vai ter outra, e o analista tem que começar a entender como o seu usuário vai estar vendo essa informação. Então, o meu usuário ele pensa de uma maneira específica, tá? E eu tenho que começar a entender a maneira com que ele pensa para eu também construir um sistema que seja o mais próximo do que o meu usuário pensa. Claro que estabelecendo essa ligação, entendendo, conversando e tudo mais. A modelagem de sistemas, então, tem como base aí o suporte para negociação e especificação de requisitos. Então, basicamente, a modelagem ela vai me dar um princípio de negociação no sentido de o meu usuário vai dizer o que ele quer, eu vou falar como é possível, nós vamos se conversar e ver a melhor maneira possível, evidenciando aí, né, possibilidades futuras para o sistema. Então, a gente sempre tem que pensar o sistema que a gente está criando hoje, como que ele vai estar daqui 2, 3 meses, né? Então, daqui 1 ano. Então, eu já tenho que pensar em crescer. Então, vamos imaginar, eu vou fazer um sistema hoje para a lojinha do seu Zé em Jales. Legal. Seu Zé tem a lojinha, fiz o sistema, seu Zé começou a vender pra caramba, seu Zé abriu as casas do Zé, e aí várias franquias pelo Brasil, né? E vencendo a Casas Bahias, aí, Casas Bahia, né? Casas do seu Zé, vixi, estourou. Então quer dizer que o meu sistema vai ter que crescer junto com o crescimento do seu Zé. Eu tenho que pensar em como meu sistema pode crescer se isso acontecer. A modelagem ela vai ter como âmbito aí a apresentação, a representar, né, a avaliar e a refinar conceitos do projeto. Então, a modelagem ela vai fazer tudo isso. Ela vai representar, ela vai avaliar, ela vai refinar. Né? Então, todo esse processo está em conjunto com a modelagem aí. Escalonamento de informação em fases. Porque a gente vai ver que existem processos nessa modelagem, fases, e a cada fase ela vai agregar informações extras. Ela vai escalonar essas informações, tá? Pessoal, eu não consigo ver o chat. Se alguém precisar de alguma dúvida, alguma coisa assim, um colega pode ler, tá? Fiquem à vontade. Bem, principais funções então. Primeira função aí é tratar basicamente essa complexidade do problema, tentando trazer para o mais fácil de enxergar possível. Então, eu vou pegar qual que é o problema que eu tenho, qual que é a solução que eu tenho, qual é a solução mais fácil dentro desse ambiente que eu posso proporcionar utilizando um sistema.
Então, como é que eu posso, né, gerar um sistema que facilite esse processo? Ó, eu posso gerar aí esse sistema, um sistema que vai auxiliar algum processo, algum comando, só que eu tenho que avaliar, será que esse processo, tudo que eu vou gerar, todo esse gasto com o sistema, vale a pena? Então tem que também analisar esse tipo de coisa. Promover indicações quantitativas do escopo, então isso aí basicamente é eu pegar números, tá? Eu ter números suficientes para entender se foi boa, se foi ruim, alguma determinada ação que eu tomei dentro do sistema. Então, essa ideia de, eu vou promover indicações sobre o meu escopo, né? Então, quantidades, né, quantitativas, então eu vou conseguir escalar isso aí. Quantas vezes isso deu problema, quantas vezes isso deu erro, entendeu? Eu consigo, através da modelagem, do pensamento, analisar quantas vezes eu tenho o mesmo problema se repetindo dentro da empresa. Prover facilidades para a geração de testes, então a modelagem ela vai ter a ideia aí de, tipo, se eu precisar testar, qual a melhor maneira? Onde que eu vou ter que testar? Como é que eu vou testar? Eu coloquei aqui... Espera aí que tá vindo um sono aqui, né? De manhã é assim que funciona. Bem, esses processos aí, eu tenho uma sequência de atividade, então, tá? Essas atividades do engenheiro de software aí, ele vai documentar isso, ele vai colocar isso em documentos. Então, existe essa outra parte aí do engenheiro fazer isso, né? Então, basicamente, o engenheiro de software, né? Ele vai colocar tudo numa sequência e ele vai esperar os feedbacks aí para, né, fazer algumas alterações. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de software, depois eu vou falar um pouquinho sobre o feedback, tá? Esse processo de software, pessoal, eu já até comentei em sala com vocês, só que eu usei ele em forma de círculos, né? Lembra que eu falei para vocês que eu tenho 3 processos aí, né? O nível universal, o nível mundial e o nível atômico. Em nível universal, né, então quando eu pensar em nível universal, eu vou construir um software que ele sirva para várias empresas, seja desde uma lanchonete até uma loja de calçado, um supermercado e por aí vai. O que acontece com esses softwares que são nível universal? Eu posso aplicar esse software em vários lugares? Posso. Só que ele vai ser um software às vezes muito grande para um problema pequeno ou muito pequeno para um problema grande. Ele não vai ter coisas específicas, né? Então, por exemplo, na lanchonete eu vendo lanches, é o produto lanches. Mas numa loja de calçado eu vendo calçado. E aí se eu for pensar, vou colocar o tamanho. Para a loja de calçado faz sentido eu ter o tamanho do calçado. Para a loja de lanche, não. Né? A não ser que seja um Subway da vida, lá que tem uns 15 centímetros, 30 centímetros. Mas no restante das outras não é medido por tamanho de lanche. Né? Então a gente não tem esse tipo de coisa. O nível mundial, que aí o Palmeiras não tem, né? Só palmeirense que não consegue fazer isso aqui. Mas, tá, o nível mundial, ele engloba uma área específica. Então, por exemplo, ao invés de fazer um software que serve para loja de calçados, lanchonetes e tudo mais, serve para tudo, eu vou pegar um nível mundial. Então, o que é o nível mundial? É entender que eu vou fazer um software para um ramo, para uma área. Então, eu vou fazer um software para a loja de calçados. Então, eu faço especificamente para uma loja, para lojas de calçado. Então, uma loja de calçado de uma para outra tem muito pouca diferença, né? Então, eu tenho pouquíssimas diferenças. Ainda assim, eu tenho diferenças, mas são menos. Eu estou trabalhando tudo dentro do mesmo ramo. Se eu coloco lá tamanho do calçado, vai ter tamanho de calçado em todas elas. Né? Então, é menos problemático. E, por fim, eu tenho o nível atômico. Né? A ideia do nível atômico eu vou ter um software específico para a empresa do seu Zé. Né? Então, eu tenho lá a empresa do Codinhoto, eu vou ter um software específico para ela. Foi criado só para a empresa do Codinhoto. Claro que isso varia em questões de valores e tudo mais. Quando você tem um software específico, os valores são diferentes. Né? Então, aqui tem uma explicação sobre cada uma dessas coisas que eu falei para vocês. Tá? Se vocês quiserem depois ler.
Aí a gente entra na parte de feedback, né? Na visão aí geral, o software ele é linear, né? Então ele tem começo, meio e fim bem definido dentro de especificar, projetar, testar, né? E depois, por fim, esse feedback aí. O feedback, pessoal, o feedback que nos é dado, ele ajuda a compreender como é que funciona, tá? Como é que está funcionando o meu processo e o que eu posso mudar nele. Aí a gente vai ter esse feedback, ele vai estar atrelado a uma outra coisa que eu falo depois, que é as manutenções. Mas por enquanto, vamos pensar nos feedbacks, tá? Primeiro feedback, ó, medição da entidade de software. Números derivados de resultados produzidos por processos executores. Então, quando eu tenho essas medições de entidade de software, quer dizer, alguém que está utilizando meu software está me dando números, né, resultados produzidos por processos executores. Então, tá levando tanto tempo para buscar os meus amigos do Facebook aqui quando eu tento digitar lá. Né? Então, está levando tanto tempo. Tá levando tanto tempo para eu salvar um determinado arquivo, né? Então eu tenho basicamente esses processos que vão me devolver números que eu vou começar a entender, né, que tá demorando, tá fazendo isso, tá indo rápido, tá indo devagar, por aí vai. Depois ali eu tenho feedback corretiva, feedback devido a erros, faltas e falhas no software. Então o que é isso? Às vezes você está usando um jogo ou um software e ele vai dar aquele bug lá inexplicável e ele vai pedir se você quer avisar a empresa, né, que está dando esse erro. Então, esse feedback de erro, a gente chama de feedback corretivo, que é quando ele indica o erro, e esse erro vai para o desenvolvedor, e ele fala, tem que corrigir esse erro aqui, o feedback que foi dado é que está dando esse erro aqui. Aí ele vai procurar o erro e tentar corrigir ele. O feedback de mudança vem no sentido de modificar o software para eliminar os defeitos. Às vezes não é um erro, mas é um defeito. Né? Então, por exemplo, eu estou lá jogando GTA, né? E no jogo tem um defeito. Aquilo não faz meu jogo fechar ou estraga meu jogo, mas assim, tem um defeito ali. Tem a pessoa sem uma cabeça ali. Né? Então, não vai às vezes estragar o jogo, mas ele tem um defeitinho que tá ali. O mesmo vale para software. Então, eu tenho ali um defeito no Facebook, no Instagram, que toda vez que eu posto a foto e vou tentar sair do Instagram, ele me dá um erro lá, X. Então, assim, não atrapalha o seu uso do Instagram, mas é um defeitinho que te incomoda. E, por fim, o aprimoramento, o aperfeiçoamento das coisas. Então, por exemplo, eu tinha o Instagram lá, as pessoas postavam foto, legal, bacana, né? E aí, um aperfeiçoamento foi colocar os stories, por exemplo, né, colocar aquelas funções, colocar as musiquinhas nesses stories, várias coisas. Então, esse feedback de aprimoramento é quando as pessoas indicam coisas que podem melhorar. Não está com problema, não está com erro, mas podia melhorar nisso. Bem, o processo de software, então, ele vai caminhar dentro dessa linha. Eu vou planejar, eu vou me guiar, né, nesse planejamento, eu vou depois aqui para decidir, escolher as coisas que eu vou fazer, vou executar para ver como funciona, como vai, meus planos vão estar de acordo. Aí eu vou ter o feedback. Eu vou ter aqui o feedback vai vir aqui. Então eu executo, eu testo. Existe o feedback, que é medido. Então eu vou medir através do feedback o que está acontecendo. E eu volto aqui, para decidir, para escolher como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Né? Então, assim, é importante esse processo ficar em looping aqui, voltando e voltando e voltando, para eu ir arrumando o meu sistema aí. Tá? Bem, falando de processo de software com qualidade, eu vou ter algumas questões aí. Inteligibilidade, visibilidade, suportabilidade. Tá? O que essas três coisas querem dizer? Que o meu software ele tem que ser visível de fora, né? As pessoas têm que olhar esse processo, têm que ler esse processo, entender, né? Então ela vai ter que entender, ela vai ser possível ela
olhar de fora, entender como meu software está funcionando através de documentos e eu tenho que dar, né, suporte a isso, a ferramentas que possam me auxiliar. Então, existem várias ferramentas que podem auxiliar nesse processo, e a gente até vai ver algumas depois, né? Então, quando eu penso num processo, eu tenho que pensar nessas ferramentas aí auxiliando. Bem, ele tem que ter aceitabilidade, né? Ou seja, ser aceito por todos os envolvidos. Todo mundo que está participando desse processo de software tem que, né, aceitar como ele funciona. Ele tem que ter confiabilidade, então o processo ele tem que prever os erros. Então esses erros eu tenho que prever antes mesmo que eles aconteçam, porque se eu não prever, a ideia do processo de pensar tudo isso antes vai por água abaixo, tá? E por fim ele tem que ter robustez para continuar, né? Mesmo com todos os problemas que podem vir a surgir, o processo ele tem que sempre retornar e continuar de novo. Retorna, sempre melhorando, tá? Ele tem que ter uma ideia de uma manutenibilidade, né, que é a manutenção disso aí. Então eu tenho que entender que esse processo de voltar e melhorar, e melhorar, e melhorar, eu tenho que ter isso aí, eu tenho que atender a essas necessidades que vão vir a surgir. Então imagina, ó, nas empresas trabalhavam de um jeito, a escola trabalhava de um jeito. Veio o Covid, estamos tendo que trabalhar de outro. Então eu estou atendendo às alterações das necessidades organizacionais. Um exemplo, o próprio Teams, por exemplo, quando a gente começou a usar, ele não tinha o levantar a mão, ele não tinha a configuração que tem agora, que eu posso definir, vocês estão como participantes, vocês não podem mutar os colegas ou excluir os colegas. Então são várias funcionalidades que eles foram implementando. Por quê? Porque as escolas começaram a usar. Então a Microsoft está correndo atrás. E velocidade, o quão rápido esse software pode ser atualizado. Então por que isso? Porque, vamos supor, a Microsoft fala, a gente precisava colocar isso. Eles levam 6 meses para fazer. Acabou a Covid, o pessoal parou de usar o Teams, e é agora que eles têm a funcionalidade. Então não faz sentido, né? E aí dentro das fases dos modelos eu tenho a especificação, que é estabelecer os requisitos, as restrições, o projeto, que é produzir o modelo de documentação, né? A implementação, que é por si só fazer o site, fazer o sistema, o teste, que é verificar se o sistema desenvolvido está igual ao que eu tinha planejado, a instalação ou implantação, né? Que é de fato eu colocar o sistema lá na empresa do meu cliente, e a manutenção, que é para eliminar esses errinhos, esses defeitinhos, e melhorar o meu sistema ao longo aí de todo o período que ele está ativo. Tá? Então, essa é a ideia aí. Ok? Bem, essa é a parte, então, pessoal, de modelagem de sistemas. Esses conceitos a gente já tinha visto em aulas anteriores, algumas coisinhas, tá? Mas é bom reforçar outras. E agora, nós vamos ver aí o ciclo de vida, né? O ciclo de vida dos softwares e como eles funcionam dentro aí da ideia da modelagem e seguindo alguns padrões. Então, coloquei aqui, ó, a foto do Rei Leão top, o ciclo sem fim. Eu podia ter posto a musiquinha tocando. Mas vocês vão ter ouvido aí, se vocês lembram dela, vocês vão ouvir. Os processos aí, né, de modelos de software, eu tenho vários modelos, né, então aqui está falando muitos modelos, ó. E esses modelos vão servir como receitas, caminhos, né, formas de desenvolver um software, ok? Então eu tenho vários, eu vou apresentar alguns para vocês, e aí depois a gente vai utilizando, conforme necessidade, esses modelos aí, tá? Bem,
aqui eu vou ter o seguinte. Essa modelagem, quando eu sigo esse padrão, quando eu sigo esse modelo, eu vou ter um momento, né, da equipe analisar essa modelagem e entender o que o cliente queria e o que o meu software está fazendo. Então pode ser duas coisas diferentes, que é aquela imagenzinha dos balanços que eu mostrei para vocês lá em aula. O cliente queria uma coisa e está saindo coisas totalmente diferentes, né? Então essas são as ideias aí de por que eu tenho essa modelagem, por que eu tenho que fazer esse processo para que aquilo não ocorra, tá? Então, e há aí diversas razões para modelar um software. Dentre elas eu listei algumas aqui para vocês, né? Basicamente estabelecer aí o que eu estou usando, como é que eu estou usando, quais são os requisitos, o que eu vou precisar para o software, como é que eu imagino que o software vai ser finalizado, o que eu imagino que vai ter no meu software, o que vai sanar os problemas da empresa, tá, de modo geral. Então a ideia central é construir um software que seja um software bom, né, que atenda aos requisitos do meu sistema, do meu cliente, desculpa, que atenda aos requisitos do meu cliente e, né, que preveja possíveis problemas, falhas, entre outras coisas, que podem vir no futuro. E, além disso tudo, estabelecer métricas de valores. Não só métricas de valores financeiros, como também, né, orçamentos de tempo, né? Eu até coloquei aqui, cadê? Orçamento e, né, do cronograma. Então, vou ter um tempo, vou medir quanto tempo vai levar para isso estar desenvolvido, né? Então, em alguns casos, quando você tem experiência, você consegue delimitar isso mais fácil. Caso contrário, você tem que entender todo o processo para ver quanto tempo vai levar para se construir esse software. Bem, eu vou falar para vocês hoje do modelo cascata, então a gente vai trabalhar em cima do modelo cascata. O modelo cascata, então, ele é um modelo antigo, né? Ele é um dos primeiros modelos aí propostos, como está aqui no texto, né? Ele foi, né, proposto e entregue aí ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, então usado inicialmente para a parte de, né, de segurança, no sentido de polícia, exército e por aí vai. E esse modelo, por ser bom, foi passado para usar em empresas comuns por alguns motivos, né? Então, um deles, o principal aí, é que esse modelo ele é simples e por ele ser simples, os clientes conseguem entender melhor, né? Então o cliente consegue olhar e enxergar o que está acontecendo ali, sem ao menos ter qualquer conhecimento em informática, né, em sistemas, em desenvolvimento, coisa e tal. Então ele consegue olhar e falar, eu entendi o que está acontecendo ali, então, é isso que vai fazer? Então beleza, né? Já facilita a parte do nosso caminho aí. Bem, eu vou apresentar para vocês aqui o modelo de cascata. O modelo de cascata, pessoal, deixa eu baixar aqui, ó. O modelo de cascata, como é que ele funciona, tá? Ele basicamente vai ter vários passos, então cada um desses é um passo, ok? Cada um deles um passo. E esse passo, ele vai estar sendo definido pelo item que está aqui e depois qual a sequência. Só que aí como é que funciona? É uma sequência de passos. Um está atrelado ao outro. Um está abaixo do outro, como uma cascata de água aí, né? O detalhe é, eu vou ter que fazer análise para poder, né, ter aí o restante dos outros itens. O detalhe é, se eu tiver um problema em algum desses pontos, eu tenho que sempre verificar os anteriores. Então imagina o seguinte, aqui eu tenho, ó, análise de requisitos, projeto do sistema, projeto do programa,
codificação, teste de unidades de integração, e teste do sistema, teste de aceitação, operação e manutenção. Imagina o seguinte, fiz os 3 primeiros itens aqui, cheguei na parte de fazer o código, descobri que eu tenho problemas aqui no projeto de software, de sistema. Tá? Vixe, e agora? Agora eu vou voltar toda a minha informação. Preciso voltar para a análise de requisitos? Se você ver que a análise de requisitos está certa, só que erraram aqui no projeto, você volta só até o projeto. Volta até o projeto, faz o projeto do programa, volta para a codificação. Legal. Então quer dizer que se eu estiver aqui no teste de aceitação ou teste do sistema e eu averiguar que existe um problema lá na análise, eu vou ter que voltar refazendo tudo? Sim. Tá? Você vai ter que voltar, você vai ter que refazer a análise, baseado nessa nova análise, você vai ter que fazer o projeto do sistema, baseado no projeto do sistema, você vai ter que fazer o projeto do programa, depois você vai ter que codificar novamente, vai ter que fazer os testes de novo, teste de sistema, teste de aceitação, até chegar na manutenção. Cheguei na manutenção, identifiquei itens errados, vai ter que fazer todo esse processo de novo. Pessoal, ele é em sequência, ele é cascata, um depende do outro. Então, se eu tiver uma quebra, um problema lá atrás, eu tenho que voltar e ir refazendo. E uma alteração que eu faço aqui em cima, ela vai ter que refletir em todos os outros. Tá? Então, o modelo cascata ele é basicamente assim. Tem um problema aqui. Vamos refazer as outras partes até corrigir o problema. Ele é bom, ele funciona bem, ele é simples de entender, só que ele gera essas problematicazinhas para nós. Tá? Bem, aí entra aqui uma parte bem legal, que eu acho essa parte bem legal, que é a parte de manutenção. Tá? Vamos entender como é que é feita essa manutenção no meu sistema. Existem aí 4 tipos de manutenção, né, basicamente. Manutenção corretiva. O que é manutenção corretiva? É quando eu detecto erros, né, eu faço diagnósticos, ou estou usando lá o software, deu um erro, tenho esse problema, é um erro. A manutenção corretiva, de acordo com os feedbacks, ela vai entender que se eu tenho um erro, eu tenho que corrigir ele. Então, a manutenção corretiva é, depois que o erro acontece, eu vou corrigir ele. Tá? Então, tem que ter acontecido esse erro para eu fazer essa correção. Por mais que, por exemplo, às vezes a empresa sabe que, se isso acontecer, se o João abrir 3 telas do Word, em seguida, vai fechar lá e vai dar um erro. A empresa sabe que isso acontece. Só que, dependendo como for, ela fala, ninguém vai abrir 3 vezes o Word em seguida, né? E aí ela vai entender que aquilo ali pode ou não acontecer, então talvez não seja o momento aí dela, vamos dizer assim, corrigir esse problema. Então ela vai falar, deixa aí, a hora que der esse erro a gente tenta corrigir, ou se estiver dando esse erro com maior frequência a gente tenta corrigir. E às vezes ela também não sabe, tá? Então ela vai corrigir baseado especificamente aí, né, na questão de ter esse erro surgir, ela nem saber que existia a possibilidade. Certo? Então a corretiva é, o erro já aconteceu e eu vou corrigir aquele erro, vou corrigir aquele problema. Manutenção adaptativa, adaptação do software. Tá? Então o que é essa adaptação do software? Ali tem ali, em seu ambiente externo, hardware ou software. O que isso quer dizer? O que é essa manutenção adaptativa? Vamos imaginar que eu tenho uma empresa que ela trabalha com o computador, lá meu sistema preenche no computador, tudo legal, ótimo, excelente, bacana. Só que a partir de amanhã, as pessoas não vão usar mais teclado lá naquela empresa. Tudo que elas forem fazer, elas têm que falar para o software e o software digitar. Por que não vai usar? As bancadas novas não cabem o computador e o teclado. Então é melhor fazer por voz. Ou a pessoa vai ficar atendendo o outro, é melhor ela ir falando, enquanto fala, já digita que é mais rápido. Então não vai ter mais essa funcionalidade no software, eu vou ter que me adaptar
através de voz, ou vou ter que me adaptar através de outra coisa, né? Então, ó, ou talvez seja o contrário, eu tenho lá um sistema de voz, mas ele não funciona, então eu vou ter que usar a digitação, tá? Um exemplo bem claro para vocês aí, em adaptação, né? São talvez os celulares que têm a biometria. Se você lá, por exemplo, ó, estou usando biometria, mas não está funcionando, você ainda tem a opção de fazer o seu código lá, preencher seu código para entrar, né? Ah, mas por que? Mas o meu sempre funciona, o sensor sempre funciona. Excelente, maravilha. Só que amanhã, se ele parar de funcionar, você ainda pode usar. É adaptativo. Né? Então, ó, perdi meu dedo que eu usava para desbloquear o celular. Você ainda pode desbloquear através do código. Né? Então, é uma forma de se adaptar aí às necessidades. Então, eles viram que, por exemplo, usar só o sensor, às vezes o sensor ia dar erro. Se esse sensor desse erro, eles precisavam de uma adaptação para achar um segundo caminho. Temos na terceira manutenção perfectiva. Quando o cliente ele quer elevar o software dele a ser, abre aspas, perfeito, né? Então ele começa a falar, eu queria que tivesse isso, eu queria que tivesse aquilo, eu queria que tivesse aquilo, eu queria que tivesse mais desempenho, eu queria que na hora que eu colocasse lá o dedo no sensor, o celular já abrisse rapidinho, 1 segundo já abri. Né? E tá levando 3 segundos, nossa, é difícil de esperar. Então o usuário vai exigindo coisas para aperfeiçoar melhor o software. Então, assim, não é uma adaptação, é uma melhoria. Então, se antes fazia em 5 segundos, agora faz em 3. Se antes fazia em 3, agora faz em 1. Então, é uma melhoria no sistema ou o aumento de funcionalidades. Que aí pode entrar na mesma coisa do Facebook lá. O Facebook antes fazia isso, agora eu tenho a funcionalidade de fazer os stories, eu tenho a funcionalidade de acompanhar, de compartilhar, então existem várias funcionalidades que vão sendo adicionadas aí. E a manutenção preventiva, que diferente da corretiva, ela vai tentar prever os problemas que vão acontecer. Então, ó, se eu sei que se eu abrir 3 vezes o Word vai dar erro, ela vai então fazer a manutenção preventiva para que isso não aconteça. Ah, mas e se o cara abrir 10 vezes? Não, então vamos limitar. Qual que é a limitação que dá para abrir sem dar erro? 2. Então deixa abrir 2. Então eles vão criando essas manutenções preventivas para tentar tornar o sistema um pouquinho mais confiável aí, certo? De maneira geral. Ok? Bem, vamos aí, né, às vantagens e desvantagens do modelo, porque nós temos vantagens e temos desvantagens também. Sobre desvantagens, tá? Os projetos dificilmente eles vão seguir aquela sequência que eu mostrei para vocês bonitinho. Vai, o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Quando a gente chega numa empresa, a empresa às vezes vai pular algum daqueles passos. Ele não vai seguir exatamente o que o modelo está propondo, tá? Então tem essa questão, mas normalmente segue ali pelo menos um modelo próprio da empresa dentro desse contexto. Esse modelo de cascata ele é um pouquinho difícil porque você tem que pensar em tudo antes do começo. Então, antes de começar, então é uma desvantagem. Principalmente, por exemplo, para vocês que estão começando agora, pessoal, a entender o que é software, entender o que é todo esse processo, o que eu preciso para um software, para vocês é muito difícil visualizar isso, né? Para mim, por exemplo, que trabalho com isso há muito tempo, é muito fácil. Então, né, eu preciso pensar num software para lanchonete. Então, me dá um tempinho aí que eu consigo idealizar todo o software, né, sem criar uma linha de código. Eu consigo, então, estabelecer o que eu vou usar, como é que eu vou usar e tudo mais. Então, vai de experiência, mas de qualquer forma, dependendo qual o projeto, tá? Até mesmo com experiência, você leva tempo pensando e talvez não seja ainda a melhor possibilidade. Outra desvantagem é que o cliente meu vai ter que ter uma certa paciência. Porque imagina que esse processo está acontecendo e dá um erro. Eu tenho que voltar para fazer tudo de novo. Então, dependendo, imagina aí que para o cliente ter a primeira versão do software dele para ele testar, ele vai levar 6 meses, por exemplo. Então, quer dizer que ele vai ter que ter uma certa paciência, porque esse modelo
né, ele acaba demorando um pouquinho para chegar no modelo de desenvolvimento, tá? Então, primeiro eu crio toda a teoria para depois começar a desenvolver. Então, um pouquinho mais difícil. Ainda dentro das desvantagens, tá? Existe uma desvantagem em interação e dificuldades para planejamento e supervisão. Então, esse modelo, quando alguém for supervisionar ele, chegou lá um gerente e vai querer ver como é que está o software. Como é que está o andamento do projeto. Quantas vezes ele já voltou? Quantas vezes ele voltou de novo para análise? Esse controle é muito difícil de saber quando voltar, como voltar. E às vezes até no planejamento. Então alguns vão falar, não, tem que voltar para análise. O outro, não, volta no projeto de sistema. E aí pode ficar uma guerrinha também. E, né, pode acontecer dele congelar nas fases iniciais. Você ficar pensando tanto ali em como resolver problemas, que a hora que chegar na fase final, o problema você não achou a solução melhor possível e o problema não está nada feito, entendeu? Então ele pode não atender os requisitos reais do negócio. Então peraí, eu quero ir até a casa ali da minha avó. Aí eu fico pensando, nossa, ir de carro vai levar 4 horas. Nossa, se fosse de avião, levaria 1. E se eu for com um foguete da NASA, leva 15 minutos. O que compensa mais? Eu usar um carro que eu já tenho ou construir um foguete da NASA para levar 5 minutos para ir para minha avó? Então, assim, às vezes a necessidade era só ir até na casa da minha avó. Então eu vou levar lá 6 meses para construir 6 anos para construir um foguete da NASA. Isso se construir, né? Para poder chegar em 5 minutos na casa da minha avó. Então, não adianta nada. Gastei muito mais tempo do que se eu estivesse indo de carro quase todo dia aí. Certo? Claro que, né, não só de desvantagens vive o modelo, ele também tem vantagens. Uma delas aí é a visibilidade do processo. Então, todo mundo que consegue enxergar o processo de fora consegue ver ele, como é que ele está acontecendo, onde ele está, como é que ele passa, quais as etapas ali. Então, lá em cima vocês viram, né, tem várias etapas e vocês conseguiram enxergar facilmente qual que era a primeira e qual que era a última dela. Embora, né, o ciclo, aqueles passos tenham, né, fragilidades, ele é, né, bem melhor do que uma abordagem casual. Então, uma abordagem casual faz aí, vamos ver no que dá. Olha no que deu, né? Então, faz o software de qualquer jeito aí, não precisa pensar nesses negócios, não. Né? Então, é lógico que o modelo ele vai ser muito melhor do que você fazer de qualquer jeito. Então, muito, mas muito melhor mesmo, certo? Como é que funciona esse processo real? Lá a gente tinha cascata feita em cascatinha bonitinha. Mas o processo real, pessoal, seria essa bagunça aqui, ó. Por que essa bagunça? Por que eu falei bagunça, né? Porque se você vê, tudo está ligado a tudo aqui, praticamente. Porque a gente tem aquele negócio. Se eu tiver um problema na manutenção, às vezes eu tenho que voltar para a análise, eu tenho que voltar para o projeto, eu tenho que voltar para os passos anteriores e começar o ciclo de novo. Então, por isso que é um ciclo. Eu sempre vou ter isso. Se há um problema no teste, eu tenho que voltar para a análise, eu tenho que ligar a análise. Então, na verdade, aquela cascata, ela é uma forma mais fácil de ver isso tudo aqui, ó. Que vai funcionar da mesma forma, só que, né, na forma de cascata parece bem mais fácil para a gente. Aqui fala um pouquinho sobre prototipação, né? Só que eu vou comentar direto aqui para vocês. Protótipo, basicamente, né, é eu criar algo que simula o que vai ser no final, ou está em uma escala menor. Né? Então, eu quero fazer lá um carro de Fórmula 1. Eu não tenho dinheiro e material para fazer um carro gigante de Fórmula 1. Eu posso fazer o que a gente chama na escola, né, que vocês fazem frequentemente aí, a famosa maquete. Então, eu queria representar uma cidade automatizada. Eu tenho dinheiro para montar uma cidade? Eu tenho uma cidade disponível? Não. Mas eu posso fazer uma maquete. Eu posso construir essa maquete, fazer piscar uma luzinha, né? Fazer um farol. Então eu consigo fazer esse tipo de coisa. O protótipo serve nessa ideia. As fases de protótipo
são vinculadas a essas 3 primeiras fases aqui, ó. Análise, projeto do sistema e projeto do programa. Isso aqui vai fazer a prototipação. A partir da codificação, nós já começamos a ter a implementação real desses protótipos. Até aqui, então, nesses 3 primeiros passos, eu estou pensando no meu projeto, em como ele vai ficar. A partir da codificação, eu já estou começando a tornar realidade aquele protótipo, aquele pensamento que eu tinha anteriormente. Ok? Beleza? Pessoal, então, esse é o modelo cascata, tá? Nessa ideia de ir seguindo os passos aí, né? Então, tenho vários passos que vão caminhando. E eu posso ter empresas que trabalham com menos, ou eu posso trabalhar com menos testes, né? Adequar a minha realidade. Mas a ideia da cascata é, se eu tiver um problema lá na frente, eu volto revisando tudo. Então, ó, imagina o seguinte, eu fui fazer uma atividade de uma matéria, cheguei lá, eu tive dúvidas. Vou revisar a matéria inteira. Ou até onde eu tenho que revisar? Ah, não, então peraí, eu tenho que revisar só as dúvidas que eu tive no 4º bimestre, no 2º bimestre, no 1º bimestre. Então, você vai e revisa só aquilo. Então, seria no sentido de, ó, aqui eu tenho uma dúvida aqui, né? Então, essa dúvida eu aprendi aonde? Ah, eu aprendi aqui. Então, volta para cá, revê, corrige, reaprende, aí vai passando para os próximos níveis de novo. Sempre assim. Certo? Ok? Bem, deixa eu parar a gravação.